Salve, salve, mais um Complemente Podcast na área. Eu adoro falar esse salve, salve. O de sempre, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Aqui, Fabiano Assis e Malu Pires, mais uma vez para trazer visões diferenciadas da mente humana para vocês. E hoje eu não vou falar um assunto. Olha, eu vou falar só uma coisa de hoje. O cara é fera. É fera. Só isso que eu tenho para falar. É fera, é fera. E como eu e a Malu acreditamos que nada é por acaso, esse cidadão que está aqui na nossa frente vai falar sobre a visão da mente no futuro. Como é que a nossa mente vai estar no futuro. Mas para falar de futuro, a gente tem que falar de presente. E quem está aqui na minha frente hoje, a pessoa que não encontrei por acaso, fez minhas andanças de trabalho, eu esbarrei nele, estou muito feliz de estar aqui na frente com ele, que é o Carlos Piazza, Darwinista Digital. E vai falar de futuro de uma forma que, olha, você vai ficar até o final com certeza. Com certeza. Vai dar like, vai se inscrever no canal se já não fez isso, já não é assíduo aqui no nosso canal. Mas, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Carlos, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo e estamos curiosos para te ouvir. Bom, muitíssimo obrigado pelo convite, que nem eu brinquei de dizer agora há pouco. Quando convidado só de raiva eu venho, porque claro que a gente vai borbulhar esse assunto inteiro, porque além de tudo, falar de futuro é muito esquisito, porque o futuro não existe. As pessoas esperam demais dele. Então, já começa assim, né, complementando a ideia de que futuro não existe e futuro também não é um lugar o qual a gente deveria se dirigir. E assim, o Carlos, até para começar esse tema, né, que o pessoal vai olhar seu Instagram e tudo mais, caramba, que esse darwinista digital, cara que fala de futuro, né? O que a gente mais vê na clínica, né? O papel do complemente é ajudar as pessoas a terem mais clareza mental, a sofrerem menos, a serem mais felizes, né? E as pessoas estão projetando cada dia que passa mais o quê? O que vai acontecer comigo no futuro? O que vai ser o futuro? Inteligência artificial, né? É o fear of missing out, né? Caramba, você não viu isso, né? Você quer deixar alguém desesperado? Você viu o que fala hoje de manhã lá na notícia? O que aconteceu? Não sei. Menos eu, né? Agora, Eu sou uma desinformada feliz. Eu algumas adoro falar, mas não sei, tenho a menor ideia, que eu não vejo jornal. a grande maioria não. E assim, eu queria primeiro começar contigo assim. Você falou, o futuro não existe, né? O que é o futuro, cara, na sua visão? Ele é nada, ele é uma visão absolutamente humana sobre as questões que a gente dá de cauda longa para frente. A gente fala muito que o futuro ele é a expressão exata das utopias que uma pessoa tem. Então, considerando o fato que entre todos os seres vivos, só os seres humanos conseguem imaginar algo que nunca existiu, eu estou falando de ficção possível. Mentes que criam ficções, criam futuros. Por isso que você leva um susto de vez em quando e é matéria obrigatória da certificação de futurismo estratégico regenerativo, fazer um troço que chama Science Fiction Experience Design. Por quê? Um filme de ficção nada mais é do que um futuro preferível de alguém. Toda a crítica que vem dentro de um filme de ficção, ele vem pautando as percepções de alguém em prol de um futuro, que pode ser distópico ou utópico. Então, por isso que de vez em quando as pessoas falam assim, credo, a gente vai lá ver Jetsons, está tudo lá, carro que voa, olha, eles preveram o futuro. Não, ele que idealizava um futuro onde tinham esses elementos. Eu falo, e os Jetsons lançaram então a ideia de você ter medicina online. Não, não é verdade mesmo, porque eles não inventaram nada, eles só estão colocando uma visão criativa, utópica, sob determinadas provocações. Certamente, quem fazia todos esses desenhos acabava projetando um futuro provável, mas também um futuro preferível para eles. Então você vê que você tem traços ali de tudo que a gente viveu hoje. E não precisa ser Jetsons, todos os filmes de ficção que você tem. Você pega, por exemplo, Star Wars, e que todo mundo agora no mundo do trabalho remoto não aguenta mais o Zoom, o Teams, né? Se você for olhar, em 1975, o Conselho Jedi já era feito no Zoom. Verdade. Então não vem com palhaçada, porque está dito lá, né? Verdade. Já pôs lá. Você fala de inteligência artificial. Gente, olha, em 1812, duas criaturas que são irmãos, que são os irmãos Grimm, venderam uma peça para o Walt Disney, que era uma peça absolutamente
distópica, não era para criança, mas o Walt Disney queria fazer um filme de longa-metragem, então comprou Branca de Neve, dos irmãos Grimm. Mas, por favor, não deem para criança nenhuma ler, porque é absolutamente... É pior do que contos de Aya. Hiper distópico, assim, uma coisa de arrepiar. Falando o quê? Aquela família fofa, do rei fofo, da rainha fofa, que tinha a Branca de Neve fofa, que tinha a pele alva como a neve, e ela de vez em quando colhia as flores e picava o dedo. Então, aí aparecia mais, né, sabe, a brancura da pele dela e tudo mais. Bom, a mãe morre, o pai se casa de novo com a rainha má. Um clássico, né? Absolutamente narcisista, absolutamente narcisista. Chega na frente de um espelho e pergunta o quê? Espelho, espelho meu, tem alguém nesse reino mais linda do que eu? E o espelho respondia o quê? Alô, presta atenção. Claro que tem. Branca de Neve dá banho em você. Maldita, onde está essa Branca de Neve? Temos que matá-la. Eu falo, aonde ela mora? Eu falo, com os anões. Então, já conversava com uma tela, já mandava comando de voz, já tinha uma resposta possível. GPS. Ela já era, esse espelho já era uma generativa, e além de tudo ainda tinha módulo de GPS. Em 1812. Então não vem com palhaçada dizer que inteligência artificial é um troço que veio do futuro, Sim, que sim. vai mudar a vida das pessoas. Uma curiosidade, e os anões? Continue, e os anões? Não, Quem são os anões? eram só coadjuvantes em tudo, né? Não, é interessante você falar É. sobre isso, porque esse é um conto muito falado na psicanálise, né? Claro. Sobre esse inconsciente coletivo, né, dessa mulher, que ela tem que lidar ali com as suas questões. Primeiro, né, que obviamente a mãe sempre morre, né? Essa mãe nunca aparece, né, para essas nunca. princesas. Ou ela é má, ou ela morreu, ou ela tá presa, e a madrasta tá lá maltratando. Isso. Porque isso tem muito a ver com esse feminino interno de cada pessoa, Isso. né? E aí, pelo menos que eu li, que fez muito sentido, por isso que eu queria escutar nessa outra visão, é o quanto esses anões são partes do inconsciente dessa mulher, né? Dessa jovem mulher que está chegando ao mundo e amadurecendo, e tem que lidar com cada um deles, Isso. né? E para isso ela precisa ir para a floresta, porque ela precisa estar escondida, ela precisa estar recolhida. Né? Então, por isso que eu falei dos anões, porque eu queria saber se tinha alguma outra visão sobre esses anões em relação a essa sua visão que você está trazendo. Não, porque na realidade, quando você, considerando então metodologias, falando do monomito, você tem ali a fase antes do ventre da baleia, ali do que está descrito no ciclo da jornada do herói. Antes do ventre da baleia, o que tem ali? Primeiro, todo mundo nega. Qualquer coisa que venha começa com uma negação. Não é à toa que todos os filmes começam com uma negação. Aí depois me conta mais um pouquinho. Pronto. Já se emprenhou pelos ouvidos, né, que nem a gente fala, e a sua paixão aparece. É claro que no monomito aparece uma figura lá, onde você, cedo ou tarde, encontrará seus mentores. E não estranhe se algum deles te trair. Então, na realidade, quando você fala dos 7 anões, ali cada um tem uma personalidade, mas eles vivem em equilíbrio. Ela que é o elemento externo. Então, ela tem que lidar com todos eles de uma maneira diferente, eles também não sabem lidar com ela, porque eles também estão num ecossistema equilibrado. Então, você pode ver que na peça original não tem empatia com os anões, com a Branca de Neve. Não tem empatia. Manda ela embora. É verdade. O Carlos, assim, falando ainda do futuro, né? E a gente vê muitas pessoas hoje sofrendo, né, com o futuro, né? O que mais acontece, o que eu mais vejo na nossa clínica é o sofrimento com o futuro. E eu gosto desse termo darwinista digital que você coloca, né? É uma colocação que depois eu vou fazer para você aqui sobre será que a gente está evoluindo ou será que a gente está tentando se adaptar a tudo isso que está acontecendo? Qual a sua visão? Será que a gente está, de fato, darwinisticamente falando, a gente está evoluindo digitalmente ou será que a gente está só tentando se encaixar em toda essa loucura que está acontecendo? Qual a sua visão? Olha, eu acho que em muitos casos a gente está até fugindo dessa loucura que está acontecendo com a gente. Porque, de alguma maneira, a aceleração do desenvolvimento das tecnologias, que é exponencial, e é exponencial por causa da lei de Moore, que a tecnologia dobra sobre ela mesma a cada janela de 1 ano e 8 meses e o custo cai pela metade.
Ora, se ela dobra sobre ela mesma em 1 ano e 8 meses, eu estou falando de uma curva acentuada exponencial. Uhum. É isso? Então, é claro que a gente tem que começar a entender de que a nova tecnologia virá sobre a melhor da última. Então, aquela fase que a gente tinha no passado, onde você tinha um desenvolvimento muito mais lento de tecnologias, dava para você conhecer, dava para você optar, dava para incorporar e compreender, hoje é no susto, é no tombamento. Amanhã vem uma tecnologia qualquer, substitui a que você tem, e claro que eu tenho que tocar no maldito do assunto, É. que as pessoas esquecem, de que quando eu tenho um grande ciclo de mudanças tecnológicas importantes, eu entro numa nova fase cognitiva. Isso significa que a cada ciclo tecnológico eu rompo uma revolução Uhum. cognitiva. Uhum. Isso é difícil de fazer quando você tem uma evolução muito rápida. Por quê? Fazer uma revolução cognitiva significa olhar para o passado e jogar fora mais da metade do que você viveu, compreendeu, em prol de algo que está se apresentando. Perfeito. Esse depara é Perfeito. dificílimo você fazer. E claro que como isso é uma grande velocidade, o que aconteceu? Aí a gente precisa falar da Segunda Grande Guerra Mundial, porque foram 55 países que participaram. E quando acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, faz o que agora com o planeta? Uhum. Faz o quê? Com esse monte de gente numa distopia sem fim, Bota para trabalhar. numa economia completamente destruída em É. todos os lugares. Na Europa, ou no bloco europeu, foi utilizado o Plano Marshall, uma Uhum. quantidade de dinheiro violentíssima para colocar de novo a economia em curso. Já nos Estados Unidos, e a gente tem muito fit com os Estados Unidos porque estamos nas Américas, né? Uhum. Foi utilizado aquilo que já existia nos Estados Unidos, que era a era de ouro do cinema americano. Uhum. Então não vamos nos esquecer que quando a gente teve esse primeiro choque da volta dos Marines, depois de ter acabado a Segunda Grande Guerra Mundial, Marilyn Monroe foi fazer show nos navios para os Marines. Uhum. E dali em frente você encontrava quem? Fred Astaire, Ginger Rogers, você tinha Cantando na Chuva, todos os musicais da Broadway, tudo para criar uma ideia de felicidade artificial. Colada o próprio sistema de produção do Henry Ford, já se tinha a linha de produção. Ali se juntou as duas coisas da ideia absolutamente débil mental De que enlatar a tudo, gente né? tem hoje, que felicidade é consumo. Enlatar a Felicidade felicidade. é hiperconsumo. E ali nasce a explosão do hedonismo. Uhum. A eudaimônia sabe Deus onde foi parar, porque só o que conta é o hedonismo. Uhum. De lá para cá, hiperacentuado com muita tecnologia, é claro que a gente vai encontrar os narcisos, que ele é típico do próprio segmento Uhum. tecnológico. Então, na realidade, aquilo que eu brinco de dizer, né? Você pega, por exemplo, o espelho. Ele foi inventado há muitos milênios atrás. E a gente brinca de dizer que logo depois inventaram os filtros do Instagram, porque todo mundo passou a achar o espelho honesto demais. É isso. É Então isso. você se esconde atrás de algum avatar. É. E quando a gente olha tudo aquilo, o Emily Durkheim, já em 1906, já dizia numa obra que onde tem anomia social, tem suicídio. Vivemos anomia social de cabo a rabo. Tem suicídio, começa aos 9 anos. Uhum. Então você fala assim, que sociedade doida é essa que aparentemente, sobre a luz da tecnologia, eu tenho uma promessa de uma abundância sem limite e eu tenho fenômenos de suicídio. É. Números atualizados da Organização Pan-Americana de Saúde colocam 775 mil mortos no ano passado na região Latinoamérica por questões ligadas a estilo de vida. É. E as pessoas, Carlos, elas, nessa questão do futuro, né? Você falou que tudo começa, assim, tudo começa no futuro no plano das ideias, né? Como você deu o Sim, exemplo dos Jetsons, né? isso. O ser humano, para poder criar, ele primeiro tem que pensar naquilo que ele vai criar, né? Então, falando das distopias, das utopias, né? Obviamente a pessoa, seria legal se, e aí reticências, né? Só que também, isso é pro bem, né? E pro mal é isso que você está Igual. comentando, né? Que as pessoas elas vão projetando sempre cenários apocalípticos para tudo, né? Claro. E aí, por isso que eu até te fiz essa pergunta assim
do quanto a gente está olhando para o que está acontecendo e está tentando se adaptar, ou de fato olhar para uma área de prosperidade, né? Porque na nossa clínica a gente vê isso, né? A dificuldade que as pessoas têm de olhar para a mente do futuro como uma mente próspera, né? De coisas boas, de olhar para esse lado benéfico, né? Eu tenho uma coisa que tá desde o começo aqui me incomodando. Eu falei, qual é o melhor Fale. momento de falar? Já vi que não vai ter, então Desincomode-se, vamos né? agora falar sobre isso. Eu sou muito bandeirista da presença, sabe? Claro. Da prática da Sim. presença. Porque eu entendo que as pessoas não vivem, elas sobrevivem. Isso, E elas sobrevivem porque elas estão sempre na próxima tarefa. claro. E elas já, desde muito novas, agora com a tecnologia mais ainda, desde muito novas elas já estão na próxima tarefa, tudo perde rápido ali a atenção, porque a gente quer dormir e acordar para fazer a próxima tarefa. E com isso, a nossa vida passa. E é comum chegar agora, no final do ano, a pessoa falar, gente, acabou o ano? Mas peraí, janeiro era ontem, como assim o ano passou? Porque a gente não está vivendo. Nós estamos sobrevivendo. Uhum. E isso é um inconsciente coletivo, geral, que quando você traz esse tipo de colocação, é uma coisa tão simples, tão óbvia, mas que ninguém pratica. Então, nós dois, a gente inspira muitas pessoas e a gente incentiva muitas pessoas a fazerem exatamente o contrário. A desacelerar, desacelerar, desacelera, silencia, se recolhe, né? Isso vai, né, totalmente contra a esse movimento todo aí que você está trazendo. Então, a minha pergunta em relação a isso tudo que eu falei foi: como é que vocês olham, antes de olhar o futuro, né? Até porque, segundo você, não existe, como é que vocês olham para essa regeneração, né? Que é uma palavra que você traz muito também, do presente? Então, vamos começar pelo começo? Vamos. Porque, na realidade, esse é o ponto central de absolutamente tudo, e eu retorno à Segunda Grande Guerra Mundial. Eu sou baby boomer, sou de uma geração mais antiga. Eu sou geração de 60, tenho 65 anos, corpinho de 20, cabeça de louco, que nem eu digo, e estou muito bem, obrigado, né? Mas, tirando a brincadeira à parte, a educação pós-guerra, ela foi totalmente voltada para a sobrevivência. Na realidade, por quê? Que as famílias queriam nos poupar do que eles passaram. Não é à toa que eles são chamados da geração de ferro, onde eles não tinham nem o direito de ficar doente. Eles vivem até os 100 anos, 104, 105 anos, e não têm direito de ficar doente, como foi as duas gerações anteriores à minha. Todos de imigrantes que vieram fugidos de guerra. Você imagina Sim. naquela época que era você abandonar o seu país, ir para um outro lugar, atravessar um oceano, não falando a língua, não sabendo o que vinha, num futuro completamente indecifrável, mas numa aposta gigante, É. porque teoricamente nada era tão ruim, né, do que o que eles viveram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, você vê que já era per si uma jornada de heróis. É claro que a segunda geração começa a ter filhos, e o medo de que você tenha aquilo tudo, a replicagem daquilo tudo que eu sofri, eu começo a repor. Então, existe a figura aí da educação de base que faz colonização de futuros que não são seus. Muito legal. Então você faz o quê? Seus pais dizem o quê para você? 3 aninhos de idade. Já sabe o que vai ser quando crescer? Porra, me deixa crescer. Não, Né? tipo, né, o que que você vai ser quando crescer? Quer dizer, eu não sou ninguém. Não, Eu sou uma pessoa, ou seja, você não não pode é. ser você, né? Você é Seja alguma massinha de coisa. modelar. Você é massinha de modelar. E você fala, já sabe o que vai ser? E sempre assim. Já escolheu o que vai fazer? Já escolheu sua profissão? Alô, deixa a criatura saber, pelo menos deixa explorar, deixa saber. Minimamente Até pra, existir, né? né? Mas na minha época, vou falar para você, eu fiz propaganda e marketing na faculdade. Meu pai ficou furioso comigo, ficou 6 meses sem falar comigo, porque isso não tinha nada a ver com as 3 profissões requeridas naquele tempo. Engenheiros, Médicos e médicos e advogados. Você estava fora disso, estava na margem da sociedade. Claro, porque você tinha aspirações sobre isso. Para quê? Para você poder não faltar na aula, para você ter nota azul. Lembra que tinha azul e vermelho? Uhum. Vermelho era a morte, né? Aí você assim, eu fui para a primeira série, para a segunda, para a terceira série. Aí a minha mãe falava assim, que série? Eu falava, na terceira série A. Eu falava, maravilha, porque se fosse na B,
e era a desgraça da família. E você vem numa batida em que você vai tendo o seu futuro colonizado em cima de algo que já não é seu. Então, além de explodir lá na frente, de você encontrar pessoas que odeiam o que fazem, mas não conseguem romper com isso, claro, porque ele cresceu depois de receber o input. Além de tudo, para que você tinha que estudar muito? Para você ir trabalhar numa empresa pública onde tinha estabilidade, daqui 150 anos ninguém ia te mandar embora, era E para você ia ter o sempre futuro garantido. futuro garantido. Era a Então, frase. também tinha a promessa de que, a longo prazo, você também podia crescer, 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 virar líder, sentar numa cadeirona de espaldar alto, ter uma carimbeira de 3 andares. Lembra, né? Quem tinha carimbo tinha É poder, isso aí. né? Para você finalmente ser alguém na vida. Alguém pode me explicar que porra é isso? O que é ser alguém na Não, vida? e tipo, esse dia chegou? Não, porque esse é a cenoura do, acabou. do, co- do E coelho. ainda mais hoje em dia, É, né? Que hoje em não, dia você sempre vai ter alguém para olhar para o lado, né? E claro, para se espelhar, né? é. E a Ver no gente espelho. traz isso até hoje. Traz isso até hoje, porque, na realidade, vê como a gente foi deformado. Quando você sai, às vezes, conhece alguém, ou não precisa ser balada, porque naquele tempo nem balada tinha, também hoje continua tudo igual. Como você não tem nenhum outro ponto de interesse, porque só me importa saber quem você é, o que as pessoas perguntam para você? Você faz o quê? Quer dizer, o fazer é preponderante perante o ser. Então, ninguém pergunta para você, então você significa o quê? As pessoas, ui, cara doido, vou embora. É, exatamente. Tipo, isso aí não bate bem, Não, não. não bate bem. Ou então fala assim, conte-me mais sobre você, né? É. Não. Não, aí você começa, tudo bem, que seja essa pergunta. O que você começa a fazer? O que que eu Estou faço? engenheira, É me isso, é formei, isso, né? é isso. Você começa com a profissão. Então, tudo isso para quê? Para que você, nessa jornada de herói, essa saga de gente louca, você então finalmente um dia ia ser alguém na vida e você ia ganhar um dinheiro muito legal, porque você passou por tudo isso buscando uma recompensa de dinheiro, coisa que a sua geração passada não tinha, e lógico que você passa a ser confundido, o que você é passa a ser confundido com o que Perfeito, você tem. perfeito. As novas gerações estão refutando isso. É, Uhum. totalmente. Mas por quê? O modelo se esgotou. Uhum. Então, eu tenho alunos, pais de alunos que contam isso. O meu filho tem 16 anos. Tá bom. Ele não quer, diz que não quer fazer o que eu faço porque não quer ser igual a mim. Que é uma frustração danada para os pais, que tentam impor o seu modelo para os filhos. Falando que eles são vagabundos, que eles não querem trabalhar, Ah, que eles só fazem vagabundice porque ninguém eles mais quer fazer bancam. faculdade. É, Ninguém mais quer fazer faculdade. não, porque a faculdade era a jornada do Sim, herói, sim, que sim. era ponto de partida, É isso. né? E depois veio a história do MBA, que era um degrauzinho a mais em cima da sua vida profissional e tudo mais. Ora, no final de tudo isso, era feito para quê? Para você ter. As novas gerações não querem ter, Não elas quero. querem simplesmente ter Usufruir. o valor do É uso. isso, é Mas isso. por que acontece isso? Porque a minha geração e as outras duas que vieram depois criaram excesso. Então, nós somos produtores de excesso. Fomos, desde sempre, produtores de excesso. Tá, mas se a gente olhar para essa geração Z, né, agora que Sim, não quer nem. Você fala de CLT, ou você fala de emprego, você virou fala, xingo. nossa, pelo Virou amor, virou xingamento no TikTok. xingamento. É mesmo, Sabe? Credo, você é muito CLT. Isso, exatamente, exatamente. Ou seja, está indo totalmente contra, né, esse instinto, Isso, né, de sobrevivência, desse isso, futuro garantido que coloca a gente na próxima tarefa. isso. Mas ainda assim, eles continuam na próxima tarefa, Sim. mesmo sem querer esse futuro Porque garantido. a máquina vai te moendo em cima disso. Então, vamos voltar lá nos anos 70? O que aconteceu nos anos 70? Por causa de toda a experiência de produção e todo o aperfeiçoamento do Fordismo, segunda Revolução Industrial, a gente aprendeu que gente deveria, então, fazer coisas. Então, pessoas sempre foram usadas na linha de produção do Ford como pessoas tão simplesmente peças da produção. Então, se eu considero o humano como peça da produção, está na cara que quando você dá sinal de cansaço, eu te substituo.
Nos anos 70, a gente teve o quê? Margaret Thatcher. O que se inaugurou lá? O neoliberalismo, que usa o humano como peça de reposição. Então, na realidade, você pode ver que tem líderes, que inclusive eu os esculhambo quando eu presencio alguma coisa, que por quê? Porque eles acham que as pessoas devem ser infalíveis e elas devem responder a qualquer tipo de input. Não é assim. Então, ao longo do tempo, o que a gente vê? As 4 características do Fordismo presentes ainda em todas as empresas. Que é, Trabalho das 8 às 18. Por que o Ford trabalhava das 8 às 18? Porque a eletricidade era caríssimo. isso aí. Era caríssimo. Tinha que trabalhar no ciclo do sol. Gente, só por isso. Por que trabalhava presencial? Porque não tinha robótica, porque não tinha inteligência. Então, o que acontecia? Eu precisava de 40 a 60. 40 a 60 homens jovens fortes para puxar motor na linha de produção. Puxava na corrente. Por que as mulheres não entravam na linha de produção? Elas não tinham força bruta. Elas não tinham. Ops, caiu um Ops, lenço. ops. Elas não Bota para tinham vibrar, por favor. Botei já. força bruta para poder mover isso. Até o dia que os homens tiveram que sair da produção e ir para a guerra. Ali foi um Y, teve que tomar uma decisão. Mulheres têm força bruta desenvolvida dos homens? Não. Mulheres têm testosterona? Sim. Homens têm progesterona? Claro que sim. Em quantidades inversamente proporcionais ao gênero. Mulheres podem ter força bruta dos homens? Pode. Tinha tempo de desenvolver? Não, os homens foram para a guerra. Então, mulheres venham para a linha de produção. Onde eu precisava de 40 a 60 homens jovens fortes, passei a precisar quase 80 mulheres na mesma proporção. E a produção caiu. Então, as mulheres ganhavam menos. Então, vamos fazer um refresh aqui no túnel do tempo? Tipo, voltar. Vem para cá para 2025, Brasil. 21% das mulheres no Brasil ganham menos que os homens em tarefas similares. Ora, a gente está em era industrial? Não. A gente puxa motor na linha de produção por corrente? Não. Hoje o que eu preciso? Inteligência. Inteligência é um assunto de gênero? Claro que não. Então você vê como as empresas falham, porque nem o peso da caneta da governança corrige. Então, estamos vivendo o Fordismo. Não, e legal, eu gostei do termo que você usou aqui, que é colonização do futuro, Isso. né? E como eu já tinha te falado anteriormente, tem um livro que está de presente para você aqui, que é Peso que Habita em Mim, que é o livro que eu escrevi, que ele não deixa de ser um pouquinho sobre esse tema de como as pessoas vão trazendo as dinâmicas inconscientes das suas famílias e vão trazendo para o ambiente corporativo. Claro. Né? Porque elas vão vivendo, elas vão replicando aquilo que elas escutaram que elas têm que fazer para poder sobreviver e não viver. Claro. Né? Que eu acho que essa geração agora está conseguindo quebrar um pouco isso. Né? Então, esse é um livro mais para a nossa geração, para a geração Z nem tanto, mas eu presente para você, está com a dedicatória. Muitíssimo Botei a obrigado. dedicatória dizendo para o meu amigo do futuro e do presente também. Que delícia. Olha, empresa que habita em mim, isso. senhor Fabiano Assis. É isso. Obrigado pelo presente. Nada que isso. E aí, falando sobre dinâmicas nas empresas, que eu vi que você fez um TED Talks muito legal, falando sobre o futuro do trabalho, né? Isso. Acho que para falar do futuro do trabalho também tem que voltar, como minha esposa sempre fala, do presente, né? Como é que a gente está hoje, né? Porque tem muita gente reclamando, não, só vou para a empresa agora se for remoto, se for presencial todos os dias eu não vou, porque na pandemia deu certo, tudo mais. Como é que você está vendo hoje a dinâmica no trabalho e as pessoas, muitas pessoas não querendo mais trabalhar, como você falou do xingamento, né? Você é CLT, você vai para o escritório, você trabalha, né? Como é que você está vendo a dinâmica do trabalho hoje? Porque hoje em dia, eu falo do trabalho no mundo corporativo, tá difícil contratar, Carlos, tá difícil contratar. Eu sei. Tá difícil. Eu queria que você desse aí um pouquinho da sua visão de como é que tá esse dia a dia e como é que tá esse possível futuro aí, né? Agora que tem IA, a pessoa tem gente preocupada que não vai conseguir ter emprego CLT e tem gente que não tá preocupada porque no final das contas ele quer saber do hoje, quer saber do como eu vou usufruir daquele recurso naquele momento, né? Claro. Vamos lá, por partes, como diria Jack. Isso aí. Fatiando fininho, né? Olha, quando a gente olha todas essas questões, é claro que quando eu falo de estruturação de trabalho, eu tenho que enxergar em qual economia eu estou disputando, tudo bem? Trabalho, você tem N formatos de trabalho, inclusive a forma de trabalho holacrático, né? Que vem lá das formas com que a gente junta, trabalho colaborativo, eu posso ser líder num projeto, posso
posso ser liderado em outro, com grande dose, sabe, de maturidade, né? São aqueles caras que são balaços naquele quesito quase esquecido do Big Five, da confiança que nasce na lealdade e que as pessoas esqueceram o que é isso. Então, quando você trabalha em grupos, né, heterogêneos, hiperdiversos, a diversidade para aquele mundo que eu trabalho aqui, Fabiano, não é o que a gente olha. É porque, embora a justiça social seja absolutamente premente para você dar acesso a quem ficou excluído desde sempre, a gente observa que a diversidade, lato sensu, para esse mundo que a gente está vivendo hoje, porque ele é um mundo caótico, ele é um mundo de uma complexidade absurda, onde não existem verdades prontas. Eu preciso da colaboração de mentes radicalmente diferentes para poder esclarecer minimamente, né, o que eu preciso fazer do ponto de vista de inteligência. Isso é diversidade lato sensu. Não me interessa saber se você é preto, japonês, loiro, se você tem 4 patas, 2, se você tem Se 8 dedos. identifica com o quê? Não me interessa, porque Diversidade não de existe pensamento mesmo. o Diversidade lato aspecto, sensu. isso, o Interessante aspecto, isso. né, biológico, físico, aparente das coisas. É importante? Hiper importante, porque você precisa também dar acesso a isso. Perfeito. Porque o Fordismo também acabou fazendo muitas mazelas por aí também. Porque sabe que você pode contratar homens brancos que estão aí no poder até hoje e que são em grande número até hoje. Onde nasceu isso? No Fordismo. Claro, então a gente tem resquícios, né, do passado que nos cobra o preço hoje. Então, quando você olha tudo isso, posso ter muitos modelos de trabalho por economias diferentes. Se eu vou trabalhar numa economia do compartilhamento, eu tenho que me estruturar de uma maneira completamente diferente. Se eu vou gerir o excesso que a gente produziu ao longo de décadas, eu preciso ter um sistema de organização que olhe esta economia. Perfeito. Mas a economia preponderante que a gente tem hoje é o neoliberalismo, que é considerado uma necropolítica. Por quê? Produção em massa, para consumo em massa, para comunicação em massa, para extração em massa de recursos naturais, que está exaurindo o planeta. E você vê que até hoje, com o COP, né, sendo aberto agora na próxima semana, você vê que qual é a régua? Estamos tantos graus acima da era pré-industrial. A era pré-industrial que levou a gente para o neoliberalismo é o resultado massivo no menor tempo possível e na menor janela possível e que seja muito relevante. Qual o resultado do neoliberalismo? De um lado, quem tem muito dinheiro faz cada vez mais, quem tem pouco dinheiro faz cada vez menos. Isso significa que o vácuo de gente sem oportunidade é gigante a partir do momento que você tem 1% da população planetária que é dono de 90% das riquezas. Quer dizer, isso não é sustentável a longo prazo. Não é. Nem pelo ponto de vista do planeta, que não aguenta ter seus recursos naturais sendo extraídos para bancar a produção em massa. E, na realidade, as pessoas adoraram a produção em massa, porque ela é a síntese exata da felicidade idealizada, como fala lá o Hobsbawm, que eu adoro, né? Ele fala da era do capitalismo de estrelas, ele fala. Né? De estrelas, como é que é? Como é que seria? Porque as pessoas viraram assim, tem que parecer artista de cinema, né? Sim. Tenho que ter maquiagem de artista de cinema. Eu tenho que ser, né? O Hobsbawm e o Lipovetsky são dois filósofos absolutamente incomodativos nessa jornada de você ver a era do capitalismo estrela, né? Então ele fala muito sobre essa coisa do narcisismo e do vazio que é consumir demais em prol da felicidade. É tão doido isso que, às vezes, a felicidade de uma pessoa acaba no momento exato em que o entregador do Mercado Livre vai embora. É verdade. Entregou e você vai... Quando faz um unboxing, né? Faz um unboxing, legal, acabou. Isso. Às vezes nem precisa chegar o entregador, às vezes quando conclui a compra e já dá um... Né? É porque fica ansioso para receber. Recebeu, tá. Repete. Sim. E repete. Sim. E repete. Sim. Então você abastece a felicidade idealizada por consumo. Então vamos falar desse futuro regenerativo. Vamos pensar o que a gente podia fazer aqui como seres humanos no Complemente Podcast, quem está nos assistindo, para fazer diferente, Carlos. Eu acho que assim,
Acho que é isso. Você é um cara muito ligado também à sustentabilidade, né? Viu? Sim. E assim, eu acho que a gente, dentro do nosso microcosmo, né? Cada um no seu microcosmo, o que que a gente pode fazer? Porque tem as necropolíticas, tem tudo isso aí que a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite, né? Mas o que que você vê no nosso microcosmo que a gente pode plantar hoje para tentar disseminar um pouquinho desse futuro diferente aí? Olha, como a gente sempre fala, e você tocou no assunto da desaceleração, acabou de ter um evento agora na África do Sul, em Cape Town, Uhum. do World Future Study Federation, onde o tema central foi desaceleração. Vá com calma porque a gente não aguenta. Desacelera porque a gente não consegue manter o ritmo. Você tem uma jornada e você está se matando antes do tempo, sem entender por quê. Né? E a questão que a gente fala, quanto mais confuso for o mundo, e eu lembro de um outro professor também que eu adorava, ele já morreu, que falava um troço assim. Ele falava assim, olha, que é o Naisbitt, que é o cara que escreveu Tá. High Tech, High Touch. Até que é touch. Não, ele não morreu. Ele falava assim, é o Edward Osborne Wilson, que também eu vou citar ele, que eu Tá. acho que é legal também. O que falava no livro High Tech, High Touch, o John Naisbitt? Ele fala assim, quanto mais informações você for atacado, e quanto mais confuso for o mundo, siga estritamente sua intuição. Perfeito. Aí, ó, falou contigo, hein? Né? A gente Voltamos pro não começo. ouve a intuição, porque a gente briga com ela. E se o teu coração está dizendo, preste minimamente a atenção. Talvez seja a coisa mais legítima que você faz. O Edward Osborne Wilson falava assim, como você deve proceder quando você tem emoções paleolíticas, empresas medievais Legal e isso. tecnologias divinas? É verdade, é isso mesmo. É É exatamente exatamente isso. isso. É É exatamente isso. exatamente isso. Ele que Espetacular. morreu no ano passado, tive aula com ele. Ai, gente, assim não devia morrer. Mas tudo bem. Também Ele se fundiu ao universo de novo. É, Porque é exatamente isso, 3 palavrinhas que não se muito bom. equilibram, Muito bom. né? As empresas são medievais, tá falando que eles são fordistas, estão 100 anos fazendo a mesma coisa, né? O mundo triscando fogo, pedindo mudança, e as empresas iguaizinhas. Agora você tocou num ponto muito que a gente fala muito aqui, né? As pessoas perderam o sentir. Ah, sem dúvida. Tá todo mundo anestesiado. Quando você pede para a pessoa se recolher e minimamente você faz uma pergunta simples sobre ela não sabe Não responder. sabe. Nunca parou para pensar. Não. Nunca teve a oportunidade, ou foi estimulado, ou pensou que isso podia ser algo dela mesmo. Sim. Então, assim, são coisas tão primárias que, por isso que eu falo, é o simples, é o óbvio, mas que a gente não faz. Né? Então, a gente tenta fazer um negócio extraordinário para fora. Mas eu não sei nem quem sou eu. Eu não sei Talvez nem do porque que eu gosto. talvez porque as tecnologias estejam divinas demais, estejam trazendo a gente com um volume de dopamina, de bandos de coisa que a gente antes tinha que correr, como você falou, tinha que correr para conseguir chegar naquele nível de dopamina. Agora passa ali, faz o scroll, vê o negócio legal, compra o Mercado Livre, tá ali. Essa facilidade, talvez, é que banalizou essa incapacidade de saber o que está sentindo? Olha, eu atribuo essa incapacidade a um troço que a gente chama da idade do vidro. Já tivemos a idade do bronze, a idade do ferro, a idade moderna, a idade média, a idade contemporânea, estamos em plena idade do vidro. Isso significa que você não tira o olho do vidro. Empresta seu celular, Fabiano. Aqui, por favor. Você está com a cara o tempo inteiro aqui, no vidro. Toda a realidade está recortada no vidro. Então, é absolutamente adstringente o que você tem, porque você está polarizado aqui. O Hartmut Rosa tem um livro maravilhoso chamado Ressonância. Hashtag fica a dica turbo. Ele fala o seguinte. Fica a dica turbo. Turbo. Vamos lá, anotar. Turbo, power, né? Ele fala assim, o que é ressonância? Tudo aquilo que você joga para o universo e o universo te devolve. Acreditamos nisso e já falamos sobre isso no complemento. Claro. É isso. E ele coloca ali um troço maravilhoso, que ele fala assim, olha, submetidos a enorme pressão, humanos naturalmente se voltam para o natural. Fala assim, eu não aguento mais você, Fabiano, eu me pico pro mato. Eu vou
pelado para uma cachoeira, eu vou para uma praia, eu me enfio no mato, não quero ver sua cara, e eu tento de alguma maneira me conectar com a natureza. Perfeito. Fuga zero, absolutamente programado no Sapiens. Quando você está por aqui, Sim, sim, você sim. se enfia, né, na natureza. E ele fala o seguinte, quando a gente está exacerbado na idade do vidro, onde eu só olho o vidro, e toda a razão de eu existir está no vidro, e toda a razão de eu poder fazer algo está no vidro, é claro que é o vidro que me diz o que é top e o que não é. Mas ele diz um troço que nunca mais eu esqueci. Quando ele falou isso, ele disse numa palestra aqui em São Paulo, que ele falou o seguinte, quando naturalmente os humanos buscam o natural, aquele hábito, quase que todo mundo já fez alguma vez, se não fez eu recomendo, sentar na praia, e você fica olhando o quê? Toda vez que você está numa praia, você volta os olhos para a linha do horizonte. E ele fala que é na linha do horizonte onde moram todos os deuses e todas as respostas. Isso vai estimular algum autoconhecimento, pelo simples momento de você se permitir ter um momento só seu. E essa ressonância planetária que a gente tem, as novas gerações estão respondendo a ela. Então, a reação contra todos os dispositivos colocados para a gente de uma maneira quase mandatória, as duas novas gerações estão botando no divã. Por quê? Elas falam assim, não quero fazer nada igual que a minha mãe faz. O olho dela pula. Mioclonia, né? Estresse danado. Tá aqui, pulando. Vivendo à base de remédio. Vive com um Rivotril litrão embaixo do braço. Não quero esse mundo pra mim. Aí ela trabalha que nem uma desgraçada, não tem tempo de me ver meu pai igual. Eu tô crescendo sozinho, não vejo minha mãe, não vejo meu pai. As novas gerações estão cobrando isso. Não entendem por que os pais fazem o que fazem, não entendem também de que maneira eles se voltaram a isso, porque na realidade a visão das crianças é de penalidade. Mas, por um outro lado, depois eu até mando o estudo para você, se você quiser. Agora, saiu recentemente, foi lançado lá no Rio TUC, eu tive a honra de colaborar esse estudo. Legal. Da Rosa Alegria, que é uma das maiores futuristas brasileiras, absolutamente, né, pioneira em todo esse tipo de estudo. É um estudo que se chama Da Futurofobia à Futurotopia. Medo do futuro e a ausência de utopias para a criação de novos futuros. Caramba. Quando as pessoas olham e dão de cara com medo do futuro, o futuro para a gente ele está apontado como algo muito distópico. Crises climáticas, eventos extremos, a gente tem todo dia uma confusão, o mundo em chamas, o mundo completamente polarizado, a impressão que você tem é que nunca mais o mundo vai ter um pinguinho de sossego e de paz, tem 2 guerras correndo, 3 que são não tão visíveis, quer dizer, a gente, apesar de toda a evolução, ainda continua se metendo em treta, a gente não consegue ver um futuro muito positivo com relação a isso. Sim. Então, o que acontece nisso? Aquilo que é território do Bauman, que chama retrotopia. As pessoas fazem, tem medo do futuro, se resguarda no passado. Por quê? O passado é um lugar quente, você já viveu, você sabe o que dá certo, você sabe o que não dá certo, mas ele não existe mais também. É uma realidade concreta, né? Porque você falou do vidro, né? A gente vai criando realidades relativas no vidro, né? Claro. Você vai vendo assim, poxa, a maquiagem da fulana, né? O look da ciclana, e aí você vai criando realidades relativas e se projetando nessa realidade relativa. Claro. O passado minimamente já aconteceu. Você tem ali uma referência, né? Claro. Você tocou num ponto assim muito importante que faz muito link com o que a gente tem falado, com o que eu trouxe aqui, sobre o porquê desse para fora, né? Geracional, várias gerações tem só piorado, né? E aí você falou dos jovens falando sobre os seus pais. E se a gente for parar para pensar, em que momento a gente começa a se acelerar? Quando a gente tem alguma dor. E a criança, quando dói, na anestesia, ela adormece e ela vai para fora, porque o fora dói menos. E aí isso vira uma forma de se comportar, e aí você leva essa criança para sua vida adulta e você não se questiona a vida inteira e vai vivendo no automático. E aí vem os filhos, você está vivendo no automático, ele sente uma dor parecida ou alguma outra dor, porque você não está presente, você não está trocando, né, com a criança, não tem essa troca.
cria-se uma outra dor e vai para fora. Então eu penso que talvez, se a gente pudesse olhar para o início da vida de cada pessoa, né, seja dessa geração, seja da passada, seja das próximas que vão vir, talvez se a gente olhasse começasse do começo, como você falou, talvez a gente pudesse pensar num futuro um pouco mais presente. Perfeito? O que que você acha sobre isso? Então, é claro para gente que estuda isso, mas as pressões sobre sucesso ainda são muito altas. Sim. Então, na realidade, o que acontece? Porque eu ouço isso todos os dias, quando eu pego alunos meus de pós-graduação que têm filhos adolescentes. Diga, é uma tragédia. Tem que falar assim, é tudo vagabundo e eles só fazem isso porque eu banco. Olha, desculpa, eu acho que é muito cruel o que você está fazendo, porque, na realidade, as próprias aspirações de vida que as gerações mais novas têm são muito diferentes do que a Totalmente. gente tem. O que os jovens declaram hoje? Que está lá no estudo da futurofobia, né? Não querem o roteiro, não querem ser acelerados, não querem perder nada da janela do planeta. O planeta é considerado o quintal da casa deles. Eu não preciso ter, basta tão simplesmente ser o que eu gostaria de ser. Então já tem uma latência nisso. Não preciso estar fixado no chão que nem uma mandioca, como eu fui na minha geração. Tipo assim, você não tinha possibilidade de viajar, sofria como uma mandioca enterrada no chão, né? Eles têm asas, não têm pé de mandioca. Então, querem fazer coisas muito diferentes e querem ser relevantes em áreas regenerativas. Eles querem lidar com coisas da natureza, querem uma vida simples, quer uma vida no ciclo do dia, quer uma vida com mais sentido. E isso é completamente ao contrário do hiperconsumismo, porque eles veem valor no uso, não na posse. Perfeito. Então estão livres da posse. E os pais entram em desespero, porque eles acham que não têm ambição. Eu quase matei, no sentido literal, uma aluna minha que falou assim, piada, porque você sabe, os jovens são um problema, né? Eu lá na minha empresa, já não quero mais contratar jovens, porque eles não querem trabalhar. Eu falei, olha, entre o que está rolando na sua cabeça e o que sai na sua boca, você deveria ter um filtro triplificado, porque você está falando uma asnice que não tem tamanho. Você acha que eles não gostam ou não querem trabalhar da maneira que você entende o que é trabalhar. Perfeito. Mas você também não acessou, não fez um assessment dele para saber na cabeça dele o que significa trabalho. Então, é cruel quando você pega o neoliberalismo que bota uma líder como esse e diz que as pessoas não querem trabalhar. O que é trabalhar? Será que a gente tem que viver para morrer de trabalhar? Voltar no Fordismo, né? Cumprir Volta no tarefa, né? Fordismo, Cumprir cumpre tarefa. tarefa, cumpre tarefa, cumpre tarefa, e numa visão de curtíssimo prazo. As empresas são terríveis com relação a isso, porque todas elas operam no trimestre. É isso aí. Então, o futuro para elas dura 3 meses. Fechou o trimestre, o futuro começa de novo. Ou, Vamos para o outro. ou 13 e 14 semanas, que é um trimestre também tem isso. Agora tá nessa moda de mais medir a curto, semana. né? Agora é semana. Tá mais Nossa curto. senhora, gente, é gravidez isso? É semana. Sério? Sério. Então, você tem que hiperproduzir. Então, vamos combinar? Primeiro, por que as pessoas saem na fuga e se apaixonam por tecnologias? Eu falei isso lá no dia do evento. Eu falei, Sim. não se apaixone por tecnologias. Ela nunca prometeu nada para você. Você que é débil mental, que espera uma promessa que ela nunca fez. Então, volta um pouquinho, porque as tecnologias não vão te dar. Sim. Então, o que acontece com a inteligência artificial? Tem gente que acha de verdade que a inteligência artificial cria um troço novo. Nunca vai criar algo novo. Ela não tem a menor condição de ser criativa. Então, ela faz simulação de dados de estatística, mas nunca vai criar qualquer coisa. E você vê que a psicopatia roda em outros terrenos também, que muita gente tem namorados que são bots. Sim. Eu tenho uma amiga que tem um namorado, que é o Mike, e ela fala assim, Piazza, ele entende tanto de mim.
Criatura, é você que está treinando. Alô? É aquele filme Her, né? Deixando já. Isso. Hashtag, como é que é? Fica a Turbo, né? dica turbo. Dica turbo, né? Aquele filme Her é maravilhoso, né? É isso, né? É Você vai isso. descobrir uma coisa horrorosa, né? Nos namorados bote, ou nas namoradas bote, até a traição tem outro sentido, né? Porque ele é um sistema que trabalha com um slot de 400, né? A mesma plataforma atende 400 pessoas. Portanto, a traição será para 400 pessoas, não para uma 399, só. né? 399, né? Esse tema da inteligência artificial, as pessoas ficam, e agora a gente está falando bastante sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas estão se terapeutizando. Aí é um caso meio É, extremo, né? Eu estava vendo um estudo que cada dia muda, né, o número, né? Era 27%, já mudou para 32% das pessoas no Brasil. O Brasil é o local do planeta onde mais tem usado o chat GPT para fazer terapia. E na verdade não é isso, né? É o espelho, né? É, Porque você exato, é o espelho, exato. né? Porque a terapia, na verdade, você vai fazer uma terapia, vamos supor, com você mesmo. Qual incômodo você vai ter É, para fazer você claro expandir que a não. consciência? Vai Nenhum. Então só é um um abraço, né? É passapanismo, um né? abracinho. Aí, Passapanismo, né? aí estamos conversando com essa história de ter um relacionamento, só que é um outro tipo de relacionamento, Isso né? é. É mesmo, porque para fazer perguntas desse nível que você está falando, precisa de um humano do outro lado. é Porque isso, não consigo é isso. criar. O sistema Claro, de inteligência artificial não claro, cria coisas do nada. Ele só claro. cria coisas que já estão Sim, sim, embedded sim, nele. sim. Então, de novo, é requerido de uma tecnologia algo que ela nunca prometeu. E Sim. quer saber? Daqui a pouco vem outra, que foi o que eu falei É lá. isso, é isso, Presta é isso. atenção que daqui a pouco vem outra. É, Então, faz favor, desapaixone-se sim. por tecnologias. Ela sempre foi assim. Mas as pessoas são muito relutantes com relação também às tecnologias, né? Você sabe que os persas foram os primeiros, há 3.000 anos antes de Cristo, os primeiros que inventaram a calça comprida. É mesmo? É, porque era um frio danado na Ásia Central Uhum. e precisava, porque só usava túnica naquela Sim, época. Então, os sim. persas foram os primeiros a produzir uma calça comprida. E você sabe qual foi a reação dos romanos? Rirem, Não lógico. usaremos. É, Persas lógico. ficam muito efeminados com calça comprida. Bom, provavelmente brigar com aquele saiote com a É, bunda de fora devia ser mais, muito mais divertido, né? E confortável. E é, confortável. Eles se renderam só no século VI depois de Cristo a calça comprida. é. Então você vê que mesmo você dando lógica e mesmo você Sim, olhando sim. todas as questões dos preconceitos entre grupos étnicos, né, que também tem os preconceitos, porque Uhum. os romanos achavam que os persas eram absolutamente efeminados porque usavam calça comprida. Você vê, Uhum. então já existia bullying há 3.000 anos É, antes de você vê, Cristo, né? né? Então é uma história de porcaria hereditária, É, não é? é. A gente vai trazendo porcaria, ela fica hereditária. O Carlos, assim, eu estava pensando aqui um pouquinho dessa dificuldade que a gente tem de viver o presente, né? Que a Malu e eu, a gente fala bastante aqui sobre isso, né? É, além desse enxame de informações que a gente está recebendo todos os dias, né? Cara, o que que as pessoas podem fazer para tentar viver mais no presente e ficar sofrendo mesmo? Porque o complemento é isso, né? O complemento é um podcast para as pessoas que estão aqui olhando para, né, para um tema futuro, né? Olharem de uma forma benéfica, né? Se beneficiarem de alguma forma, né, terem alguma expansão de consciência, olharem com um pouco mais, né, de É esperança porque a gente para fala um de lugar. autoconhecimento, a pessoa acha que é ter muito conhecimento, né? E não é. É se olhar para Não. dentro, né? Isso. E a gente está cada dia que passa olhando para fora, né? Vendo o que está acontecendo no externo, vendo a nova tecnologia. Cara, o que que você pode dizer um pouquinho sobre isso para a galera que está nos assistindo Olha, aí? eu replico 3 palavrinhas que a Marta Gabriel usou faz um bocado de tempo, que o luxo do futuro são 3 palavras: Hum, o silêncio, a privacidade e o tempo. Se você conseguir reunir os três, você vai ser um cara feliz. perfeito. Porque, na realidade, sou eu que comando a minha própria necessidade. E também cair a ficha de que eu não preciso ter todo esse monte de informação, também é absolutamente razoável. Se você tem que praticamente desligar suas redes sociais e desligar o seu celular e muitas coisas, você vai ver que o tempo, a percepção de tempo muda. Porque, na realidade, o tempo dos relógios é igualzinho. É a hiperatividade no tempo do relógio que faz o tempo se exiguir. Sim. Então, é aquilo que a gente sempre fala.
peça ao tempo um pouco de tempo para que ele te dê um tempo para você ressignificar o tempo, porque você está sendo comido por ele. Então, aquilo que a gente fala de Cronos é terrível, porque ele vai te Sim. comendo pelas pernas e você não percebe, e ele está te comendo, e você está se cobrando, e você está escapulindo da boca do Cronos, mas ele está te mordendo. Então, eu posso fingir que não vi o Cronos, e eu posso dar jornada para o meu próprio tempo. E isso significa pegar um pouquinho a vida na mão, de você entender quais são os limites que eu não deveria negociar antes de ficar doente. Porque depois de você ficar doente, eu não consigo negociar mais. Aí você vira refém do teu próprio sistema. Então, é exatamente aquilo que eu falo do efeito Janus. Janus, deus da mitologia romana primordial, antigo pra caramba. Eu tenho ele tatuado no braço aqui Sério? para nunca mais esquecer dele. É uma estátua, tá lá em Roma, você pode ir lá ver, do deus Jan, tá lá. Ele tem duas caras, uma muito velha e uma muito nova. Por que Jan, né? Porque é o Janus, que é o deus primordial da mitologia romana. Por que você acha que janeiro é o primeiro mês do ano? Janus. Quando você quer olhar o horizonte, o que você faz? Abre a janela. Por que janela? É isso. Janus é o deus primordial, deus dos eternos começos. Então, ele que pauta o passado e o futuro. Ele fica olhando o tempo inteiro. Ele olha para trás, ele olha para frente, ele olha para trás, ele olha para frente e conecta você na tua própria jornada. Então, se eu não respeito minimamente a minha intuição, como a gente falou aqui, eu tô frito. Mas tem muita gente que não acha que não consegue, sabe, parar para fazer isso. Fica incomodado, já quer saber, ai, me sinto vagabundo, ai, eu tenho que sair. Porque às vezes acontece Tem que isso. produzir. Sim, muito. E Acontece muito. Acontece muito. Criatura, senta, respira. É isso. Respira. É isso. É Ai, isso. respira. Né? É isso. Sai da crise, respira. Não vai acontecer nada. Ai, o meu chefe. Manda seu chefe a merda. Eu falo para todo mundo. Ele não tem o direito de tirar o que é mais precioso de você, que é tua vida, tua atenção, as coisas que você deveria preservar só para você. Você acha Eu tô de líder por aqui. Você acha que é porque as pessoas não conseguem entender o pra quê e o porquê, ô Piazza? Elas não conseguem entender, né? O pra quê e o porquê elas estão Ou as pessoas vivendo, vivem né? Não tem muito num lugar de discernimento. medo, né? De É medo. por isso que eu falo, manda seu chefe a merda. Ele não vale Vai o mandar seu nunca. sacrifício. Não. Ah, mas eu tenho boleto, então você já sucumbiu, né? Então já não tem mais salvação, porque você resume a sua vida a uma dependência do Sim. absurdo, porque você tem então boleto para pagar, e que boleto, deveria enxergar que boletos são cartas de amor com data de vencimento. Elas vão chegar de qualquer jeito, tem um relacionamento saudável com ele. É. E também Pague seus você... boletos feliz, né? Que bom que você Entenda o pode propósito pagar, daquilo, né? né? Gente, é fato inexorável da vida ter boleto. Não é um castigo que só ele tem. Todo mundo tem. Sim. Mas o problema não é o boleto, é como você se relaciona com ele. E Uhum. as pessoas não conseguem entender que uma vida livre, completamente empreendedora, pode fazer com que você ganhe muito dinheiro, às vezes até mais. É. E eu sou feliz da vida, porque às vezes eu encontro gente que fala assim: Piazza, mãe do meu chefe é a merda. Que maravilha, pediu demissão? Pedi. Então eu trabalho intensamente para as pessoas pedirem demissão e ir embora serem felizes. Interessante isso. Para você que está assistindo o Companhia de Podcast, não peça demissão agora. Calma. Peça. Peça demissão. Calma aí, antes de pedir demissão, silencia, se conecta com você minimamente, entende onde Não, mas você está na sua vida. esse movimento, né? Você falando dos jovens, né? Eu estava vendo ontem um apanhado de posts de jovens falando, né? Que não sabiam nem o porquê estavam aqui em São Paulo, não sabiam nem o porquê estavam trabalhando na Faria Lima, não sabiam nem o porquê estavam produzindo isso tudo, e eles, em um determinado momento, né? A colonização do futuro, né? Eles pararam assim, poxa, peraí, será que eu preciso mesmo morar em São Paulo? Aí foi pro interior. Será que eu preciso trabalhar tanto assim mesmo? E foi desintoxicando dessa colonização do futuro. E hoje, vários deles estão fazendo outras coisas. Mas assim, obviamente, a gente tem muita coisa enraizada ainda nessa questão da produtividade, né? Sim, Quem não produz, o ócio criativo é impossível, né? Ou seja, claro. é o vagabundo que a sua aluna acabou falando, né? Mas Com certeza. a- a- Não, e aquela ideia do passado de que eu moro no mato e a vida de verdade está na capital.
né? Então eu tenho que ir para a capital. Isso é uma falácia com o mundo digital. Eu posso trabalhar Sim, de qualquer lugar. sim, Eu não preciso mais estar aqui. Isso é uma outra porcaria fordista que a gente herdou. sim, Ninguém sim, mais está. Por que que era trabalho presencial? sim. Porque precisava de 40 homens puxando um motor. É Hum. claro que eu não posso fazer isso cada um na sua casa, né? Então reúne todo mundo para É isso, fazer, é que isso. é absolutamente laboral. Hoje, que você vai nas empresas, como eu vejo, tá todo mundo assim, foninho de ouvido para não ouvir o outro, a cara no vidro. Cara, para você fazer isso, vai embora pro mato. É. Há pouco tempo eu tive um aluno também, um líder revoltado. Acabei de descobrir um funcionário meu mentiu para mim, ele tá na praia, ele tinha que ficar na casa dele. Eu falei assim, criatura, o que você tem a ver com isso, a não ser o fato de que você está terrivelmente invejando o seu funcionário. Se ele está pelado na praia, se ele está do outro país, se ele está em qualquer lugar e você tem um acordo com ele e ele entrega o que você precisa, você não é dono da vida do cara. Sim, Você não é mãe dele. Para de encher. Deixa é, o cara trabalhar de onde ele quiser. é. Que história que eu tenho que controlar as pessoas? Concordo, Ah, não, não rola. Isso aí não rola. concordo. Não rola. É. Então, tenha liberdade com responsabilidade. Então, não preciso controlar a vida de ninguém, Fabiano. Então, minimamente, as empresas deveriam fazer uma coisa que eu tenho pedido muito. Porque elas contratam pelo LinkedIn, Uhum. que tá todo mundo mentindo lá, Que Uhum. Disney. tá todo mundo mentindo lá, e as empresas amam de paixão. Um tem a moldura mais dourada que o outro, pode ver que o mundo competitivo aparece todo É lá, isso, é e isso. ela vai lá e contrata por currículo É. e continua demitindo por comportamento. Por favor, passe a contratar por assessment de É isso, valores. é Quando eu isso, tenho valores convergentes, eu não meto bola nas tuas costas. é isso. Então, de novo, a ideia da lealdade e da confiança. As forças de caráter da psicologia positiva, que a gente fala Isso, bastante, né? Avaliar de fato qual é isso, o potencial daquele ser humano que você vai contratar, né? isso, Porque é isso, né? Se a gente bota isso. um bot lá para trabalhar, né? Bota um bot e tá tudo Cara, certo, né? eu sei que é caro, mas É, você não vai tomar bolada nas costas. é, Faz um Big Five, é isso. faz um assessment, não vai tomar bolada nas costas. É. Então, quer dizer, eu contrato pelo LinkedIn, demito por comportamento, porque são todas as pessoas muito parecidas com plantas carnívoras. É. Não basta eu colaborar, eu tenho que competir. Mas competir é muito legal, muito mais legal, Fabiano, quando eu mato você. É. Então, que colaboração é essa onde tem um mata-mata Com corporativo? certeza. E- Então, do que a gente está falando? Do MMA histórico que o Sapiens tem? Porque o Sapiens é uma espécie Sim, treteira, sim, sim, sim. Essa competição né? infinita, Sabia né? que É tivesse o, treteira. é o game infinito, né? O Sapiens é treteiro, cara. O Neandertal conviveu com o Sapiens. O Homo erectus É. conviveu com o Sapiens. O Homo habilis conviveu com o Sapiens. Isso sobrou o Só Sapiens. sobrou o Sapiens. É. É um bicho treteiro do caramba. Então, É. como a gente pode fazer com que essa tretice, né, seja mais domada, Legal. né? Legal. Então, sei lá, esse mundo tá de perna pro ar. Eu queria ficar contigo, que nem você falou da palestra, você ficou 1h50. Eu queria ficar 1h50 contigo aqui. Topado. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um Claro. Complemento Podcast. Piazza, espetacular. Muito Cara, obrigada pela sua Imagina, assim, eu que contribuição. esbarrei agradeço. com esse cara assim por acaso, que não é por acaso. Aí cheguei, vamos lá falar e topou. Vambora, pode Claro, vamos marcar. falar. Como é que você falou? Eu venho só de raiva, né? Eu venho só de raiva. Obrigado por ter vindo só de raiva, de coração, seja lá como você vê, é importante você estar aqui com a gente, compartilhar esse conteúdo maravilhoso com o nosso público aqui do Complemento Podcast. Muito obrigado, foi assim, incrível. Obrigado. Obrigada Obrigado pela pelo sua convite. energia aqui, essa sua potência na hora de Mal falar. criado, fala palavrão. Mas é engraçado, né? Porque você é essa potência, mas ao mesmo tempo, né, você tem esse aconchego, né? Você é bom, você é bom Não, com às as vezes o pessoas. máximo que eu posso fazer é jogar do abismo. Aí no meio do caminho você acorda. Aí você vê o que faz. né? Muito obrigada, Valeu. querido. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Terminando mais um Complemento Podcast, trazendo um pouquinho mais de clareza mental para você, porque a gente sempre quer saúde e paz mental, não é não, Malu Pires? É isso, gente. Obrigada por ficarem com a gente até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, fiquem bem.